No ar o jornal da Haqq TV. Boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Terminou na manhã desta quinta-feira em Nampula a formação das mulheres em matérias de gestão funerária, promovido pela Rádio Haqq em parceria com o Conselho Islâmico. O evento teve a duração de 2 semanas e contou com cerca de 50 participantes. As recém-formadas dizem estar preparadas para manusear o morto e vão igualmente replicar os conhecimentos nas suas zonas de origens. Eu aprendi a regra do Janaza e gostei muito de aprender. Vou aplicar, inshallah, na minha madrasa lá. Vou ensinar alguma coisa que eu aprendi sobre a regra do Janaza. Aprendemos que a regra do Janaza são 4, que são o banho primeiro, o segundo o kafan, o terceiro, Salatul Janaza, e o quarto e último, que é o Dafn, que é um enterro. Valeu a pena, alhamdulillah. Nós aprendemos porque tínhamos muitas dificuldades e agora, assim, com este aprendizado, isso vai nos valer muito e vai servir para nós podermos implementar. Aprendemos, alhamdulillah, e assim temos que voltar para também ensinarmos os outros que também não sabem daquilo que nós já aprendemos, alhamdulillah. Para o facilitador, iniciativas de género vão continuar na província para que as pessoas estejam preparadas para tratar o funeral. Isto deixa-nos satisfeitos porque conseguimos também cumprir com as metas que havíamos traçado. E, enfim, é uma enorme satisfação termos que testemunhar mais uma vez o culminar de mais um aprendizado, um curso, neste caso de procedimentos e ritos de janaza, procedimentos funerários. O seminário contou com cerca de 100 participantes do sexo feminino provenientes de diversos bairros da cidade de Nampula. O governo necessita de 100 milhões de dólares norte-americanos para a manutenção da barragem sobre o rio Munapo, em Nampula, que atualmente se encontra em estado avançado de degradação. Trata-se de uma infraestrutura com capacidade de armazenar cerca de 4 mil milhões cúbicos de água. Reagindo à volta da reportagem sobre o estado deplorável em que apresenta a barragem de Munapo, publicada pela Haqq TV, o diretor da ARA Centro-Norte disse haver garantia de financiamento para a reabilitação de toda a infraestrutura. De acordo com a fonte, devido ao seu acentuado estado de degradação, a barragem reduziu a sua capacidade de armazenamento de 4 para cerca de 3 mil milhões de metros cúbicos de água. Em termos de funcionamento, estamos a falar de obras hidráulicas, instrumentos hidráulicos e a estrutura, a qualidade é boa. O maior problema que apresenta é a questão de fendições. Apresenta algumas fendas, deixa passar alguma água, mas esta não põe em risco o que é a base da construção da barragem, porque a barragem foi construída com 3 objetivos. Primeiro, abastecer a cidade de Nampula. Estamos a falar desde os anos 58 que foi construída. Abastecer a cidade de Nampula, amortizar as cheias, quer dizer, baixar o nível das cheias e ainda garantir o escoamento, aquilo que se chama caudal ecológico. Devido ao aumento demográfico, ela já não dispõe de capacidade suficiente, sendo por isso que o governo procura de outras alternativas. Bom, nós já fizemos, em 2004, a barragem beneficiou-se de uma reabilitação. 2004. A reabilitação não conseguiu chegar até onde que o setor de água precisava que chegasse. Em 2013, encomendou-se um estudo através do FIPAC, de uma consultoria Solomon, para vermos o que está acontecendo de fato na barragem, naquela infraestrutura. Porque a infraestrutura foi feita para guardar 4 mil milhões de água. Agora está a guardar 3,4 milhões de água, a água que estamos a usar aqui em Nampula. Conhecemos os problemas. Temos feito, como a ARA Centro-Norte, que é a entidade para a gestão das barragens, temos feito trabalhos anualmente. Em 2018, fizemos uma limpeza, fizemos fumigação, estávamos lá nas galerias. 2019, idem.
Situada a cerca de 10 km da capital provincial, a barragem foi construída entre os anos de 1958 e 1959 para assegurar o abastecimento de água à cidade de Nampula, atualmente com mais de 630 mil habitantes. Produtores das províncias de Nampula e de Cabo Delgado estão agastados com os resultados da campanha passada de comercialização da castanha de caju e exigem uma mesa redonda com todos os intervenientes na cadeia do valor daquela cultura alimentar e de rendimento antes do arranque da presente campanha. Em causa estão os poucos rendimentos obtidos no ano passado, resultantes do preço mínimo aplicado ao produtor associado às mudanças climáticas. Amadeu José é um dos destacados produtores de caju no distrito de Meconta, que em 2019 passou uma das épocas mais dramáticas. Eu tenho 150 hectares de cajueiros e tenho produzido muita castanha, mas o que acontece é que problemas climáticos do ano passado, a campanha não deu bem. A produção não foi desejada. Então, com os preços, automaticamente deixou de escarelar o produtor. Amadeu quer que haja uma mesa redonda construtiva entre o governo, setor empresarial e os produtores antes do arranque da presente campanha de comercialização. O problema é que nós, como produtores, pensamos que aquilo que a gente produz é para a gente ganhar, não é? Mas acontece que aqueles empresários, aqueles empresários que são homens das fábricas, que são os comerciantes, muitas das vezes não vê o produtor como a pessoa que tanto sacrifício faz. Então, acaba não sendo aquilo que a gente acaba conversando na mesa. Então, os preços praticamente não disparam. Eu tenho um exemplo. Na área de Meconta Castanha foi até 42. 42. Cabo Delgado chegou até 50. 42, imagine que uma pessoa, um produtor, por exemplo, eu tenho esta área, eu gasto 166,333 por ano só em limpeza. Eu produzi 5 toneladas. O ano foi mau, não é? Conseguiu 5 toneladas. O que é que me rendeu aqui? A fonte fez este pronunciamento durante o encontro multissetorial que decorreu esta semana na Vila Sede de Meconta, promovido no quadro do programa ANCAM, Amendoim, Castanha e Negócios. É importante que os atores estejam organizados, os comerciantes, mas também os produtores. É importante aqui e nós recomendamos que os produtos não sejam comercializados antes de atingirem a maturação fisiológica, antes de estarem prontos para entrar no mercado. E também que estes agentes econômicos adiram à caderneta de comercialização agrícola, que é um instrumento que vai facilitar a monitoria pela parte do SDAI, mas também o fluxo de informação que é registrado dentro do próprio distrito. A ANCAM surge no quadro de uma plataforma que envolve 2 organizações e uma empresa comercial da Suíça. A plataforma opera desde 2018 em 7 distritos das províncias de Nampula e de Cabo Delgado, com ações focalizadas na promoção do valor da cadeia do amendoim e a castanha de caju, incluindo a ligação ao mercado. O governo do distrito de Meconta e Nampula está preocupado com o que se considera de artimanhas promovidas suspeitamente pelos intervenientes na cadeia de produção, traduzidas pela falta de consideração das normas de comercialização agrícola. De acordo com o administrador do distrito, alguns cereais e tubérculos são colhidos e colocados no mercado antes da fase de maturação. Seremos implacáveis com aqueles que se envolvem no processo de uma forma ilegal, devendo assim optarem as regras pré-estabelecidas no regulamento vigente de comercialização agrícola no país, como é o caso da compra da caderneta de comercialização agrícola em vigor, entre outros procedimentos legais. Mora Jorge vincou a necessidade de uma intensa atividade de assistência tecnológica aos produtores e a divulgação da chamada caderneta agrícola. O nosso produto aqui seja um produto bom e seja comercializável. Vezes sem conta, há artimanhas que temos usado, como seja tirar a castanha antes do próprio tempo, o gergelim antes de estar pronto, e para que o peso seja mais melhor e termos mais dinheiro. Mas essas práticas são práticas que nós queremos apelar para que não aconteçam nesta campanha que vamos arrancar agora.
Meconta poderá comercializar este ano 359 mil toneladas de culturas diversas, estimativa global de produção de 569 mil toneladas. O Instituto de Cereais de Moçambique diz que os resultados da presente campanha são bastante animadores. Antes de termos o plano ou a data exata, nós não arrancamos, mas os produtos praticamente começam a ser comercializados no mês de maio, nos finais do mês de maio, porque nessa altura já grande parte deles já atingiram a sua total maturação, estão prontos para entrar no mercado. O encontro de Meconta contou com a presença de produtores, autoridades locais, representantes de algumas organizações que operam no setor agrário naquele distrito. Confissões religiosas em Nampula estão a intensificar ações de sensibilização dos crentes sobre a prevenção, ou seja, sobre a necessidade de observância de medidas de prevenção da pandemia do coronavírus, que afeta mais de 160 países do mundo. As ações consistem na disseminação da mensagem e recomendações deixadas pelo Presidente da República e pelo setor da saúde. Nesse contexto, as confissões religiosas têm vindo a apelar aos crentes durante as orações, no sentido de observar as medidas de higiene individual e coletiva, de modo a precaverem-se de possíveis infecções da pandemia do coronavírus. O Conselho Islâmico de Moçambique recebeu e tem passado essas informações que vêm a partir do governo. Estamos a falar da Sua Excelência a Presidente da República, e nós, como uma organização islâmica e que está sempre lado a lado com a comunidade, em contacto permanente com as comunidades, temos passado essas informações nas mesquitas, nos momentos, nos horários de salat, nos horários de culto, para que os muçulmanos se precavenham desta pandemia de coronavírus. A nível provincial, tomamos a iniciativa de partilhar a informação com todos os nossos pastores, nossos líderes, por forma que haja uma instrução para que todas as nossas igrejas membros, ao nível da província, quer dizer, todos os distritos, comecem a partilhar a mensagem de prevenção do coronavírus, porque de fato uma pandemia que nos apanhou em contrapé, uma situação que nos tem que, de alguma maneira, influenciar a mudar de comportamento. Os nossos entrevistados apelam a todos os membros da sociedade para se mobilizarem e disseminarem informações sobre a prevenção da pandemia, que passou a ser considerada uma emergência mundial. O apelo que fica é para toda a comunidade muçulmana para aderirem e também acatarem as informações que vêm do Ministério e não só dos nossos ulamás, para fazer o wudu em casa, para evitar enchentes nos lugares de ablução e evitar aperto de mãos, principalmente neste preciso momento em que estamos a enfrentar esta pandemia. O apelo que eu gostaria de deixar quer para os nossos líderes religiosos de diferentes confissões religiosas, assim como para toda a sociedade. Vamos aderir aos apelos que o governo está a fazer, vamos aderir aos apelos que todas as instituições estão a dar, porque esta pandemia pode matar se nós formos encontrados desprevenidos. Refira-se que o governo moçambicano e o setor da saúde definiram um plano de contingência por reforço de intervenções conjuntas para um eventual surgimento de casos de coronavírus na região e no país. As autoridades de saúde em Nampula reconhecem a sua fragilidade no rastreio de cidadãos que entram na província por vias marítima e aérea nos distritos costeiros de Angoche e Larde, devido à alegada falta de meios de locomoção dos técnicos alocados nos supostos, ou melhor, nos pontos em referência. Por se tratarem de zonas com recursos minerais, os distritos de Angoche e Larde registram maior fluxo de pessoas de diferentes nacionalidades que entram na região por vários meios. Nós deveremos reforçar a colaboração com as outras instituições para obter a informação da vinda de navios que atraquem nos distritos de Larde e de Angoche. Mais do que ter
a informação, precisamos de saber a origem das pessoas que vêm destes locais, para permitir que ações mais concretas sejam feitas para controlar. Temos o conhecimento de que a estes locais os navios chegam nem sempre à descida dos tripulantes que estão nestes navios. E isso exige que as autoridades de saúde entrem, significa autoridades de migração, têm estado ou devem entrar para estes navios para fazer o seu trabalho. A estes profissionais, nós estamos a reforçar as medidas de prevenção, de proteção individual, tanto alocando equipamentos de proteção individual para que eles possam se fazer a estes locais. Relativamente às chegadas nos aeródromos destes locais, precisamos de ter mais informação. A província de Nampula rastreou um universo de 1.554 cidadãos provenientes de diferentes pontos do mundo. Deste número, 42 foram colocados em quarentena domiciliária. Nós temos um universo de cerca de 1.554 pessoas, das quais 42 vieram de países que confirmaram a presença desta pandemia ou de pacientes. Destes, desde que estamos a intensificar essas atividades, 17 já saíram da quarentena, significa que observaram os 14 dias, dos quais, dentro dos 14 dias, não desenvolveram sinais e ou sintomas relacionados a esta doença, e 25 mantêm-se ainda em quarentena, do qual os nossos colegas têm estado a fazer contato via telefone e, eventualmente, contato físico, avaliando as pessoas, medindo a temperatura e fazendo o preenchimento do questionário. A saúde recomenda maior observância de medidas de prevenção da doença. Na capital do país, qualquer cidadão que necessite de teste sente-se obrigado a desembolsar quase 7.000 meticais. É uma situação real, pelo menos na cidade de Maputo. Várias mensagens foram postas a circular, dando conta que algumas clínicas estão a cobrar valores astronómicos para diagnosticar as pessoas que procuram saber do seu estado de saúde no que diz respeito ao coronavírus. Aliás, estas faturas confirmaram o facto. Depois de termos procurado sem sucesso uma reação das colinas em causa, a nossa equipe de reportagem conversou com algumas pessoas que acabavam de fazer o procedimento necessário para ter o acesso aos testes da doença. Eles fazem teste, tem que fazer a marcação de teste, se é para fazer aqui, se é para fazer num posto avançado deles ou na minha residência. Então, já tenho essa informação. Eles fazem, são 6.900, alguma coisa, quase 7.000. Foi de forma voluntária que veio cá, houve uma orientação? Sim, forma voluntária e também uma orientação. E por que não foi a uma unidade hospitalar pública? Onde é que fica isso? Posso ir, não tem problema. Ainda não se dirigiu, por exemplo, ao Hospital Central, que é próximo, para saber o que é que tem que fazer para saber do seu estado? Ainda. O que é que lhe motivou a vir à clínica do que uma unidade? Cuidado é pouco, meu irmão. Mal que a gente se apercebeu dessa situação, cada um de nós ficou preocupado. Então é uma preocupação, mano. Está pronto a pagar os quase 7.000 meticais para saber da sua saúde? Estou. Para além de si, há mais elementos da família que vai ter que pagar? Elementos da minha família vai depender da minha condição. Tem mulher, tem filhos, tem netos que vivem comigo. Sim. Que merecem meus cuidados também. Neste momento vai se preparar para garantir aquilo que... Agora o sistema de pagamento meu é plano de saúde, tenho cartão. Então tenho que procurar saber deles se as despesas que estão a dar aqui cobrem no meu cartão. Volto já para poder fazer isso, para poder marcar. Sabe-se que neste momento em que ainda não foi registrado nenhum caso do coronavírus no país, o Instituto Nacional de Saúde possui testes para 2.000 pessoas. Covid-19. A capacitação foi feita através de videoconferência e tinha como objetivo trocar experiências sobre as medidas tomadas pelos oficiais de saúde, médicos e peritos no setor de saúde da China durante a fase crítica de propagação do coronavírus na China.
O conselheiro da Embaixada da China em Moçambique diz que este gesto surge no âmbito da irmandade que o governo da China tem para com os países africanos. Todo o continente africano, né, está a ligar a máxima importância a esta luta contra a Covid-19, mas obviamente ainda precisamos de aumentar o nosso conhecimento sobre esta pandemia. É exatamente por isso que estamos a realizar esta videoconferência. É para compartilhar as experiências. O nosso trabalho começou muito cedo e estamos a conquistar resultados notáveis. Também acumulamos algumas experiências. Nós achamos, e também é salientado pelo diretor-geral da OMS, pelos alguns peritos da Organização Mundial de Saúde, os outros países não precisam de começar a fazer o trabalho a partir de zero, porque já tem alguma referência e nós achamos isso é importante. Zhang Xiangyan diz que os outros países não precisam enfrentar as mesmas dificuldades que a República Popular da China enfrentou durante a eclosão da pandemia. O governo chinês, há poucos dias atrás, anunciou uma atuação específica à Organização Mundial de Saúde, destinada a apoiar os países em desenvolvimento no fortalecimento das medidas contra o Covid-19. 20 milhões de dólares americanos. O diplomata chinês fez saber que o governo da China alocou 20 milhões de dólares da Organização Mundial de Saúde para ajudar os países em desenvolvimento a lutarem contra o Covid-19. Além deste lote que eu falei, a comunidade chinesa também está a agir. Por exemplo, tem empresa chinesa que já se comprometeu em apoiar mais alguns cases de teste a Moçambique e também tem empresas chinesas aqui residentes e a nossa comunidade chinesa estão a mobilizar recursos materiais para apoiar também, incluindo roupa de proteção, máscaras, esses materiais que neste momento mais necessários para fortalecer o nosso trabalho de controle e prevenção contra a Covid-19. Para Moçambique, particularmente, estão a ser mobilizados vários recursos, incluindo kits de testes do Covid-19, num volume suficiente para testar 10 mil pessoas. Nós estamos a conquistar resultados notáveis. Por exemplo, ao longo dos últimos 10 dias, em cada dia, os casos novos não chegam a 20. Quer dizer que, às vezes, é só um dígito, ou mais ou menos 10 por aí. E a maior parte daqueles casos novos são importados, ou seja, são introduzidos. Quer dizer que lá na China, o pico da pandemia já passou. Okay? E ontem, nós temos uma notícia bastante satisfatória, que conseguimos, né, um avanço significativo na pesquisa da vacina contra a Covid-19. Já começou o teste nos voluntários. E acreditamos que daqui a nada, sequer, em breve, né, já podemos, ou somos capazes de ter, né, uma notícia mais melhor, né? Sim. Refere-se que neste momento registra-se a redução de novos casos da contaminação da doença, numa altura que a propagação está a registrar-se de forma progressiva na Europa e países africanos, onde cada dia vão ser identificados casos de pessoas infectadas pelo Covid-19. Ponto final deste espaço informativo da Hakl TV. Boa noite. Gostamos imenso de ter-lhe servido. Fique bem. Continuação de uma excelente noite da companhia deste canal. Vem aí mais um episódio de Omar ibn al-Khattab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Caro empresário ou comerciante, anuncie o seu produto ou marca na Hack TV. Nós aproximamos o seu produto ou marca ao cliente. Estamos localizados no Prédio Lopes, primeiro andar, ou contactem-nos